Deuteronômio capítulo 11. Glórias a Jesus. E vocês que estão na live, não é porque vocês estão em casa com o celular na mão ou no computador, né, que está proibido de adorar a Deus. Adora a Deus aí, porque Deus é Espírito e onipresente, e Ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. E se Deus te tocar na palavra, vai dando glória a Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês que estão na live, e que você possa se renovar, que Deus possa abençoar a vossa família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deuteronômio capítulo 11. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, e guardarás as suas ordenanças, e os seus estatutos, e os seus juízos, e os seus mandamentos, todos os dias. E hoje sabereis que falo, não com vossos filhos, que o não sabem, e não viram a instrução do Senhor vosso Deus, a sua grandeza, a sua mão forte e o seu braço estendido, nem tampouco os seus sinais, nem os seus feitos, que fez no meio do Egito a Faraó, rei do Egito, e a toda a sua terra, nem o que fez ao exército dos egípcios, aos seus cavalos e os seus carros, fazendo passar sobre eles as águas do mar vermelho, ou mar de junco, quando vos perseguiam, e como o Senhor os destruiu até ao dia de hoje, nem o que vos fez no deserto, até que chegaste a este lugar, terra prometida, e o que fez a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, filho de Ruben, como a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas e com as suas tendas, como também tudo que subsistia, lhes pertencia, no meio de todo Israel, porquanto os vossos olhos são os que viram toda a grande obra que fez o Senhor. Guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que sejais fortes e entreis e ocupeis a terra que passais a possuir, Canaã, e para que prolongueis os dias na terra. Quem quer viver bastante, com longevidade de vida na presença de glória a Deus? Olha o segredo aí. Para que prolongueis os dias na terra que o Senhor jurou dar a vossos pais e a sua descendência, para terra que mana leite e mel, porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saíste, em que semeavas a tua semente e a regavas com teu pé, como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá as águas, terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Amém. Assentai-vos, por favor. Querida igreja, estamos diante de uma palavra extraordinária, poderosa e impactante, e por que não dizer excelente. Por quê? Porque nós acabamos de ler algo
que se nós atentar para o que Deus vai nos revelar aqui, nós vamos sair deste culto mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quantos querem sair desse culto com o troféu da vitória na mão? Levanta assim a mão direita para o céu, para confirmar o que Deus vai falar aqui lá, baixando em Comanai. Agora vem comigo na revelação de Deus. Eu até comentei com os irmãos e as irmãs que estavam ali na Timbaúba, na consagração. Até achei que o irmão Henrique está lá, mas que Deus abençoe da mesma forma. Deus sabe o porquê que não teve como irmão lá. Aleluia. Agora eu comentei com os irmãos e as irmãs, e eu fiquei me perguntando naquela revelação, e Deus disse: adianta para eles. Daí eu entendi, agora estando nesse culto eu entendi que os que estavam lá, aleluia, certamente não estariam aqui nesse culto, a não ser eu e a Roselaine e a sogra que estivemos lá na Timbaúba. Glórias a Deus. Então eu já adiantei o maná para eles, mas eles perderam a graça que nós vamos receber hoje aqui, porque o que nós vamos receber aqui é algo mais profundo nessa palavra que Deus me revelou, que eu dei só uma lasquinha da picanha para eles lá. Louvado seja o nome do Senhor. Deus me dizia: meu servo, o povo, eles oram a mim dizendo: Deus, fala comigo. Quem de nós já não fez essa oração? Deus, fala comigo. Alguém aqui já fez essa oração? Senhor, fala comigo. Levanta assim a mão para me ver. Levanta a mão aí, Leão, se tu também. Se não, vou entender que tu, Deus, não. Ó, o que acontece? Todos nós, aleluia, um dia na vida, na história como crente, já fizemos essa oração. Deus, fala comigo. E nós sabemos, eu tenho pelo menos 25 anos de fé com Deus e com Jesus. O pastor Aldo veio um pouco antes de mim, tem mais bagagem. O Henrique deve ter quantos anos de fé, irmão Henrique? Mais de 15 anos. Mais de 15. Bom, eu não era crente, o senhor já estava na igreja. Então, mais de 25 anos. Glórias a Jesus. Todos nós que temos esse período, aleluia, de crente, nós sabemos, irmão Itacir, que Deus, Ele fala de várias maneiras. Deus fala através de profecias do Espírito Santo. Deus fala por meio do ensinamento doutrinário, como o pastor Aldo tem essa chamada para doutrinar. Muitos não gostam, mas é uma chamada que Deus tem na vida dele. E é necessário a exortação, a correção, a disciplina, a repreensão, porque o filho que não tem disciplina, diz a Bíblia, que é bastardo, não é filho. Agora vem comigo. Deus fala de várias maneiras, e Deus tem as suas multiformes de operação para falar com o ser humano. Deus fala também não só através de profecia, mas Deus fala também através do dom da interpretação de línguas estranhas. Deus fala também por meio do dom da revelação. A pessoa é usada para revelar o oculto, o escondido da pessoa. A Bíblia diz: se entrar algum pecador dentro da igreja e todos profetizarem, Deus vai revelar o segredo do coração daquela pessoa, e a pessoa vai dizer: verdadeiramente Deus está em vosso meio e eu não sabia, porque só Deus para ter revelado isso sobre a minha vida. Labaxaia. Quantos acreditam que ainda Deus fala? Diz amém. Deus fala de várias maneiras. Diz a Bíblia que Deus vem falando desde as eras antigas por várias maneiras. E lá em Hebreus está escrito que nos últimos dias e nos últimos anos, Deus tem falado através do Filho, através de Jesus Cristo. Não entendeu? Vou te explicar. A Bíblia diz em Provérbios que, não havendo profecia, a igreja se corrompe.
O que Deus está dizendo? Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Deus já está falando na palavra, e Deus está dizendo, está esperando o anjo Gabriel falar contigo. Aleluia, da parte de Deus? Não, a Bíblia diz que nos últimos dias Deus tem falado através do Filho. Agora é a dispensação, aleluia, da pregação da palavra. Labagai. E nós estamos vivendo o período da graça em que o Espírito de Deus está falando por meio dos profetas da graça, não os profetas do juízo do Antigo Testamento, porque os profetas do Antigo Testamento, eles profetizavam a justiça e o juízo. Os profetas do Novo Testamento, eles profetizam o arrependimento dos pecados, a conversão das almas e a rendição e a reconciliação com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então ainda existem profetas, mas profetas da graça. Deus até revela pecado escondido, mas a intenção de Deus não é matar. A intenção de Deus é curar o câncer e salvar a alma. Alabraxantaraia, e conhecereis a verdade, e a verdade libertará da mentira de Satanás. Quem está entendendo diz amém. Deus tem várias maneiras de falar, e nos últimos tempos Deus vem falando através do Filho Jesus Cristo. E agora Jesus retornou para o céu, está à destra de Deus, ou seja, a mão direita de Deus, intercedendo como advogado dos escolhidos. Aleluia. Quantos escolhidos nós temos aqui? Glorifica o nome do Senhor Jesus, porque o Senhor Deus está dizendo, eu sou teu advogado, e eu estou intercedendo pelos escolhidos à destra do meu Pai. Deus Pai é juiz sentado num trono branco. Eu não sou juiz para medir a tua vida e julgar a tua vida. Eu estou aqui para te dizer, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ele é a porta da esperança, Ele é a porta da salvação, que se abriu na cruz do Calvário. Quem crê nisso, diga amém. Lavacanda é plouvias. E agora o Filho está fazendo o ofício dele de advogado no reino do Pai, diante do trono de Deus. E quem está na terra? O Espírito de Deus, que foi enviado da parte do Pai em nome de Jesus. Aleluia, para dentro do nosso coração, para dentro do nosso espírito, da nossa alma, porque nós acreditamos no Evangelho de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sente o Espírito Santo, diga pelo menos um aleluia nessa tarde. Labaxande Comanai. Aleluia, Deus. Deus está aqui. Deus opera no fogo, opera, mas Deus também opera no silêncio. Então não permita o diabo tirar a tua adoração a Deus. Adora no silêncio mesmo. Labaxande Comanai. Agora olha só, o Espírito de Deus está com a igreja na terra, e o Espírito de Deus anda falando com a igreja, anda falando com os escolhidos e as escolhidas. Deus tem falado na terra. E Deus novamente, através do capítulo 11 de Deuteronômio que eu li hoje aqui, Deus já está falando novamente através do Espírito de Deus. Porque eu li aqui uma palavra que diz assim: amarás pois ao Senhor teu Deus, e guardarás as suas ordenanças, e os seus estatutos e os seus juízos, e os seus mandamentos todos os dias. Aleluia. E Deus falava comigo, missionária Cladir por fé, Alabaxande Comanaia. Deus me dizia, o meu povo tem orado para me falar, e eu tenho falado. De muitas formas eu tenho trabalhado e eu tenho falado com os escolhidos. A Bíblia diz em Provérbios que a sabedoria anda pelos becos e os valados pelas ruas, nas praças, gritando bem alto: vem a gente tola e nécia. E ela convida para o banquete da verdade de Deus. Só que as pessoas não estão ouvindo a sabedoria de Deus. E Deus está falando com os escolhidos de várias formas, em visões, em sonhos, através do coral da MV, através, aleluia, das lives,
De várias maneiras Deus tem falado. Agora Deus está me dizendo para mim, que é para mim passar para vocês o que Ele me revelou. Meu servo, eu estou falando, mas parece que eu não estou falando. Está entendendo? Eu estou usando maneiras para falar, mas parece que eu não estou falando. E a gente diz: Deus, eu quero ouvir a tua voz. E Deus me dizia: Henrique, só que a gente não está ouvindo a voz de Deus. E Deus me trouxe a alusão, uma criança. Eu tenho um filho menor, o médio, caçula. Eu digo: Aziel, vai tomar banho? Já vou, pai. Aziel, vai tomar banho, Aziel? Já vou, pai. Aziel, põe os tênis nos pés que eu vou te levar no colégio. Eu já vou botar. E ele fica sentado ali no sofá querendo ficar numa bem boa. Ele está escutando ou não está escutando a minha voz como pai? Está escutando. Mas o que a gente geralmente diz? Meu filho, parece que tu não está me escutando. Eu estou falando contigo, criatura, e tu não vai tomar banho. Eu estou conversando contigo, mas parece que tu só tem orelha e não tem ouvido, rapaz. Vai tomar banho, rapaz. Tá bom, pai. Aí o pai, o que o pai faz? O pai usa de autoridade e fala severamente: vai tomar banho, senão tu já sabe o que vai acontecer. O castigo vai pegar. E aí então a criança se prontifica e vai tomar banho. E Deus me revelava: eu tenho falado com o meu povo, eu tenho falado com as almas, mas o povo não tem ouvido a minha voz. Ele diz: Deus, fala comigo. Deus já está falando. E Deus me dizia: meu servo, eu já estou falando desde a era antiga, desde Adão e Eva até agora. Eu tenho falado com os escolhidos e com as almas. Lavacanda é glória. Querida igreja, eu não preciso que profeta bote o dedo no meu nariz e diga: vai orar, porque eu, Senhor Deus, está falando contigo. Eu não preciso. Sabe por quê? Porque Deus já está falando comigo. Aonde? Aqui, ó. O que diz na Bíblia? Orai sem cessar. Está escrito. Quer ouvir a voz de Deus? Ah, Deus, fala comigo, Deus. Fala comigo. Deus já está falando contigo. Aqui, ó. Ó. Olha aqui. Quem está na live, ó. Deus já está falando contigo aqui, ó. Orai sem cessar. Ó, Deus já está falando aqui, ó. Amai aos vossos inimigos, perdoai os que vos ofendem, bendizei os que vos maldizem, pagai o mal pelo bem, porque vocês são filhos de Deus. Deus já está falando aqui, ó. Perdoai 70 vezes 7, que dá 490. Deus já está falando aqui, ó. Levantai as mãos sem ira e sem contenda, e orai e apresentai a vossa oração por todos os santos. Deus já está falando aqui: se atentarem para os meus mandamentos e praticá-los, vocês estão ouvindo a minha voz. Deus já está falando na Bíblia. Eu não preciso que um profeta me diga: meu servo vai jejuar. Não, Deus já está falando. Aonde? Na Bíblia. O que está escrito aqui? Quando o noivo for tirado, os discípulos teriam que fazer o quê? Orar e jejuar. Está entendendo? Deus já está falando na Bíblia, mas parece que Ele não está falando. Lavacanda é plomanácia. E Deus me repreendia dizendo: vocês não ouvem a minha voz. Eu disse: mas como assim, Deus? A gente não ouve a tua voz? Não, vocês não ouvem a minha voz. Eu já estou falando a minha palavra e vocês não obedecem. Vocês estão que nem teu filho. Tu fala, fala, fala e ele não vai tomar banho. Deus fala, 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 e as pessoas continuam adulterando, as pessoas continuam fornicando, as pessoas continuam mentindo uma para as outras,
as pessoas continuam roubando dos outros, as pessoas continuam praticando a corrupção, as pessoas, quanto mais falam em oração, mais elas assistem novelas. Quanto mais tu ensina, vamos perdoar, mais as pessoas odeiam umas às outras, e se é o fulano que está no culto, ele não vem para dar nos dedos. Vamos ser sinceros. A gente tem pregado mansidão, e as pessoas têm dado lugar à ira, não para zelar pelas coisas de Deus e para defender o que é certo. Elas estão dando lugar à ira para gerar contenda, fofoca, maledicência e calúnia, invenção de males, transtornando o evangelho e causando divisão na igreja. Labacanda é plo. Deus tem falado na palavra, tardio no falar, tardio no cirar. Quem de nós já não ouviu essa palavra? Só que Deus está me dizendo: vocês não estão ouvindo a minha voz. Porque se vocês estivessem ouvindo a minha voz, vocês guardariam meus estatutos, meus mandamentos e praticariam. E eu tomei uma lapada de Deus, né? E aí eu entendi que não adianta só pregar, não adianta só ensinar. Deus me deu um cálculo, irmãos, hoje, Deus disse aí, Deus me revelou, amém, paciência. Não vou generalizar, existe pessoas ungidas, existe homens de Deus, mulheres de Deus, existe remanescente, existe gente que obedece a Deus, existe. Mas Deus falou para mim: meu servo, não tenha medo. 90% das pessoas estão vivendo uma novela gospel. Eles pregam no altar, eles ensinam no altar e pregam nas ruas e fazem live, mas se for peneirar é mais palha seca do que trigo, porque ouve sempre, nunca aprende a viver a verdade e a santidade. E aí nós viemos para o culto, é aquele peso de treva, porque o diabo está tendo legalidade em alguém, e aonde tem demônio tem peso, tem treva, tem opressão, mas aonde há o Espírito de Deus, a liberdade. Se nós estivéssemos mesmo agradando a Deus como Ele quer, era para nós estar num quebrantamento nessa palavra, era para nós estar dominado por um amor tão grande, que nos inquietaria a ser mais útil na presença de Deus. Labacanda. Eu sei que é forte essa palavra, não é fácil ouvir isso. O caminho é estreito, a porta é estreita. E para seguir Jesus tem que praticar a renúncia. Eu já preguei isso. E Deus está dizendo: quer ouvir a minha voz? Pratica a minha palavra. Ó, então, quando eu digo a Aziel, vai tomar banho, e ele vai, o que ele está fazendo? Ele está ouvindo a minha voz. Então o que eu entendi? Deus está dizendo: quando eu pratico a palavra, quando eu guardo os mandamentos, quando eu obedeço a santidade de Deus, quando eu dou crédito e obedeço o que já está escrito, eu estou ouvindo a voz de Deus. Eu não preciso que Deus use profeta. Profeta Deus usa só em casos necessários, porque Deus não fala pelos cotovelos, Deus fala em verdade e com propósito. Esse negócio da pessoa ficar o dia inteiro comendo frango, churrasco e tomando Coca-Cola e não tira tempo a orar, é Deus falando, eu desacredito. Sabe quanto tempo Moisés teve que ficar em jejum para o próprio Deus descer na terra e falar com ele? 40 dias e 40 noites. E olha, para Deus falar com quem estava abaixo da santidade dele, Deus disse: ó, separa 70 homens para te ajudar a ministrar. Aí o que Deus disse? Manda esses homens ficar 7 dias sem mulher. 7 dias em jejum da carne, para que a carne ficasse santificada, para poder chegar perto do monte e tocar no monte e não morrer. E tem gente aí traindo uns aos outros e dizendo: Deus falou comigo. Me engana quem gosta, que eu gosto, que nem diz o ditado.
esse aqui é irmão desse. A Bíblia diz que quem está no Espírito discernem tudo muito bem e discernem todas as coisas. Tem muito engano por aí. Tem gente apresentando bijuteria dizendo que é ouro, quilate. E Deus está dizendo: chega dessa palhaçada e dessa falsidade. Está na hora de nós quebrantar o coração, rasgar o coração e não as vestes. Alabachande comanai. O Senhor Deus está dizendo: quer ouvir a minha voz? Obedeça aos meus mandamentos, pratique os meus estatutos, siga o Evangelho do jeito que é para seguir. Aí tu está ouvindo a voz de Deus. Quem está entendendo que para mim ouvir a voz de Deus eu tenho que obedecer e guardar? Olha o que a Bíblia diz: se hoje ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o coração. E o que Deus faz referência à voz dele? Se guardar os meus mandamentos, meus estatutos, tirás bem. Glória a Deus, aleluia. Eu vou falar uma coisa aqui que vai ficar na live, vai machucar muita gente, mas é a visitação de Jeová para curar a inflamação do pecado. Sabe por que os casamentos não têm dado certo? Sabe por quê? Que nós temos um índice, um Ibope de mais separação no Brasil, separação de casais e divórcio, porque as pessoas não ouvem a voz de Deus. Eles ouvem a profecia, a revelação, o CPF, o endereço da casa, mas não obedecem a palavra. Eles querem revelações espetaculares, malabarismo na pregação, boa oratória, mas compromisso e responsabilidade com Deus eles não querem. E diga para mim aqui, quem de nós não tem uma cruz para carregar? Quem de nós aqui não sofremos dor de cabeça e canseira? E Deus está dizendo: chega de desculpa e justificativa. Está na hora de nós ouvir a voz de Deus. De que maneira? Ouvindo mais um profeta que revela até o sapato furado? Guardando os mandamentos de Deus. Quais são os mandamentos de Deus? Primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus acima de tudo, ou sobre todas as coisas. E Jesus acrescenta no Novo Testamento: de todo espírito, alma, corpo, de todo vosso entendimento, inteligência e força. Não espere vir numa cadeira de roda, não espere a doença te pegar. Venha com saúde e obedeça a Deus. Labachande comanamahaya. Vou dizer mais, isso aqui é profético. Olha, pelo tempo que eu tenho de igreja, 25 anos, essas pessoas que estão há mais de 20 anos na igreja e ainda não tomaram vergonha na cara para dar bom testemunho e exemplo, se preparem, nós vamos ouvir essas notícias, porque Jesus já deu tempo para que se arrependesse. Jesus já deu tempo para nós se preparar. Quem é que não sabe que tem que perdoar os inimigos? Quem é que não sabe que nós não podemos pagar mal com bem? Quem é que não sabe que nós temos que ter intimidade com Deus e dar bom testemunho de cristão? Quem não sabe hoje? Os mundanos sabem mais da palavra do que os crentes dentro da igreja, porque agora os crentes deixaram de ler a Bíblia para ficar assistindo novela gospel. É a realidade. Te lebra ao fogo. Se tu vai conversar com o mundano, ele te dá um show de Bíblia, porque ele está lendo a Bíblia e os crentes só no TikTok. E Deus já deu tempo para que se arrependessem da apostasia religiosa que estão vivendo, mas fica aquelas caras de mimo, parece aquelas criancinhas de 9 anos. Ai, tomaram meu pirulito. Irmão, os apóstolos foram rasgados ao meio, mortos a fio da espada, e não negaram a fé, e foram mais crentes que a gente. Louvado seja Deus. Tu nem tomou tapa na cara ainda por causa de Jesus e da verdade. Tu nem foi fuzilado toda a tua família por causa da santidade com Deus. Está reclamando de quê? Está na hora de nós se erguer na oração, tomar as armas da luz e ouvir a voz de Deus. De que maneira? Mais uma profecia?
Não. Eu conheço gente que, se eu for fazer as contas pelo tempo de igreja, tem gente que já recebeu mais de 300 profecias durante todos esses anos, Deus falando através da profecia. E mudou de vida? Não. Continua mentindo, continua enganando os irmãos, botando todo mundo na prova dele, não administra bem aquilo que Deus entregou nas suas mãos, e depois bota todo mundo em campanha de oração e quer que dê jeito de dar pix, mas o coitado está se sujando na lama da mentira. Labacando é blow. E como é que Deus vai abençoar uma pessoa em rebeldia? Se Deus abençoa rebelde, então eu vou virar casado, né? Se Deus abençoa teimoso e rebelde, eu vou virar casado. A partir de hoje não sou mais pastor, vou me tornar um crente coach gospel. A Bíblia diz que Jonas, por rebeldia à voz de Deus, porque ele não praticou o que Deus queria, a Bíblia diz que Deus mexeu na natureza e soprou um vento no meio do mar, e as ondas começaram a se levantar e começou a ficar crítica a situação, ao ponto de Deus começar a intensificar e lançar as cargas fora. E não adiantava lançar as cargas fora. Irmão, tu quer lançar as cargas do compromisso fora, carrega as cargas do compromisso. Está pesado, carrega as cargas do compromisso com Deus, que o teu barco não vai afundar. Olha só, e diz a palavra que por causa da rebeldia dele, os outros pagaram. É ou não é o que está acontecendo? Você ora, você jejua, você procura dar bom testemunho, estuda a palavra uma tarde inteira para pregar meia hora, Deus te usa e tu sofre junto com Jonas rebelde dentro da igreja, aquele peso de opressão. Mas hoje eu venho aqui como profeta de Deus para dizer: Deus vai pegar o rebelde, pode ter certeza. Deus vai pegar quem está fugindo do compromisso com Ele. Deus vai dar um jeito para fazer esse filho que não quer tomar banho, que não quer se limpar, obedecer nem que seja na vara. Lavacando é ploma na sábria. Quando teu filho não está ouvindo a tua voz, o que tu faz? Claro, hoje existe conselho tutelar, não tem mais como tu dar a chinelada ou tapa para valer na bunda dele. O que tu faz hoje? Tu bota de castigo. Tu tira coisas que o teu filho gosta para ele obedecer o comando da tua voz. E Deus está dizendo para alguém aqui que está na live ou vai assistir essa live, Deus está dizendo: eu vou começar a tirar coisas de ti para te me obedecer. Deus está dizendo: eu vou começar a te chamar na varinha. Eu vou começar a permitir um temporalzinho aí que tu não vai gostar. E quando tu estiver lá no leito da enfermidade com câncer, tu vai reconhecer a minha soberania, a minha glória. E como Nabucodonosor, na tua loucura, tu vai dar glórias a mim. Eu vou te converter. Alabagai. Eu prefiro apanhar de Deus do que apanhar nas garras de Satanás. Quem crê que Deus vai fazer o vaso de honra? Labacanda é plovias. Quem está entendendo que para mim ouvir a voz de Deus eu tenho que guardar os mandamentos e obedecer aquilo que está escrito, diga amém. Então quando eu obedeço o ensinamento doutrinário, quando eu obedeço as verdades da Bíblia, eu estou ouvindo Deus. Mas quando eu não obedeço a palavra, Deus está falando e eu não estou atentando para a voz dele. E aí aqueles crentes cara de pau: Jesus, fala comigo, usa teu servo, fala comigo, fala comigo. E Deus está dizendo: eu estou falando, é tu que não está ouvindo. É tu que está se fazendo esquerdo. Eu já estou te ensinando na minha Bíblia que tem que ter comunhão com teu irmão. Eu já estou falando na minha Bíblia, diz Deus, que o justo vai sofrer, que aquele que quiser viver piedosamente sofrerá tribulação. E eu fico me perguntando: Deus, que geração Nutella terrível.
Deus não pode provar nem com tribulação, senão amanhã ele já está cantando funk e bagaceiro. É duro isso aqui, né, irmãos? Deus não pode largar nem uma unhinha de provação para tirar a escória da prata e do ouro para tornar ele de honra, que amanhã ele já está desviado e vai para a feitiçaria e vai fazer tudo que o diabo gosta. Porque se abala por qualquer coisa, crente Nutella, religioso, só está na igreja de máscara, procurando um culpado para poder ter motivo de desvio. Mas Deus está dizendo: eu não quero fingimento, eu quero transparência, eu quero obediência aos mandamentos, porque se nós não obedecer, nós não estamos ouvindo a voz de Deus. Amém? Quero passar para o servo do Senhor, em nome de Jesus. A unção de Deus chegou aqui. A unção de Deus chegou aqui. Aonde Deus está, o mal tem que sair. A unção de Deus chegou aqui. A unção de Deus chegou aqui. A unção de Deus chegou aqui. Aonde Deus está, o mal tem que sair. A unção de Deus chegou aqui. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Aonde Deus está, o mal tem que sair. A unção de Deus chegou aqui. A unção de Deus chegou aqui. A unção de Deus chegou aqui. Aonde Deus está, o mal tem que sair. A unção de Deus chegou aqui. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Aonde Deus está, o mal tem que sair. A unção de Deus chegou aqui. Vamos orar, tá, irmãos? Irmãos, se quiserem chegar aqui na frente, vamos orar todo mundo junto. E Deus vai nos abençoar, vai nos entregar a vitória nessa noite, depois dessa palavra maravilhosa que Deus tem usado o seu servo. E se nós recebemos essa palavra de coração aberto, Deus com certeza Ele vai nos abençoar naquilo que estivermos precisando nessa noite. Oremos então, Senhor nosso Deus, queremos te agradecer nessa noite, Senhor, por essa palavra maravilhosa, a qual o Senhor tem falado no nosso coração, Senhor. Oh, Senhor, agora nós queremos, Senhor, meditar todos os dias nessa palavra, Senhor. Queremos, Senhor, nos preocupar, Senhor, e nos esforçar, Senhor, para, Senhor, obedecermos a tua palavra, Senhor, porque assim, Senhor, nós seremos merecedores, Senhor, daquela bênção, Senhor, que o Senhor já tem preparado, Senhor, para cada um de nós, Senhor. O Senhor conhece a cada um de nós em particular, Senhor. Sabe das nossas necessidades, Senhor. Sabe das nossas lutas, dos nossos problemas, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que estamos passando, que estamos enfrentando, Senhor. Agora, neste momento que estamos aqui reunidos, Senhor, colocamos tudo em Tuas mãos, Senhor. E pedimos, Senhor, que o Senhor receba a nossa oração, Senhor. Pedimos que o Senhor venha nos abençoar, Senhor. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, concretizar a sua bênção em nossas vidas, Senhor. Os nossos familiares, Senhor, que estão em casa, Senhor. Os nossos vizinhos, nossos amigos, Senhor. Todos aqueles, Senhor, que estão ali na live, Senhor. Que estão ali escutando a Tua palavra, Senhor. Que eles possam receber também a Tua bênção, Senhor. Porque o Senhor é o nosso Deus, Senhor. E nós cremos no Teu poder, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida de cada um, Senhor. Cada um que neste momento está colocando para Ti, Senhor, as suas necessidades, Senhor. Receba, Senhor, a nossa necessidade, Senhor. Oh, Senhor, opera em nossas vidas nessa noite, Senhor. Se porventura tiver alguém doente, estiver enfermo nessa hora, Senhor, que o Senhor possa nesse momento, Senhor,